saudade de vocês. Crianças, hoje é domingo, não é? E domingo nós temos o quê? Escola dominical. Domingo legal tem escola dominical. Nossa, tia Ione, como que vocês passaram a semana? Foi bom? O que vocês aprenderam de bom, hein, durante a semana? A tia Ione quer saber, tá bom? E hoje, crianças, nós estamos falando ainda, vamos continuar as nossas lições. E nós estamos falando de quê? Da palavra de Deus. E a palavra de Deus, onde que nós encontramos ela, criança? Na Bíblia, não é? Então, vocês sabiam que o maior contador de histórias verdadeiras, histórias para nos edificar, era quem? Era Jesus. E Jesus contava as histórias, você sabe que jeito? Através de parábolas. Tione, o que é parábola? Parábola era a forma simples que Jesus contava as histórias para as pessoas, mas com grande significado. Ele exemplificava a forma de como era naquele tempo para as pessoas entenderem o que Jesus estava falando. E hoje a Tione vai contar uma parábola. A Tione vai contar a parábola do semeador. E vocês sabem onde é que está essa parábola? Está aqui na Bíblia, crianças. Depois vocês vão pegar a Bíblia de vocês, vai chamar a mamãe e o papai para abrir a Bíblia lá no livro de Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 4. E está falando a parábola do semeador. Então, depois que Jesus reuniu aquele tanto de gente, uma multidão, vocês sabem por quê? Porque as pessoas gostavam demais de ouvir as histórias de Jesus. Mas as histórias de Jesus eram difíceis de entender. Vamos prestar atenção nessa aqui? Então, Jesus fala: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu na beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu vieram e comeram. Parte dela caiu sobre as pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não tinha umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Aí a outra parte da semente caiu em terra boa, cresceu e deu boa colheita. Aí todo mundo escutou aquilo e todo mundo ficou pensando: o que isso quer dizer? O que isso quer dizer, tia Ione? E os discípulos perguntaram para Jesus: mestre, o que isso quer dizer? Aí Jesus foi explicar. O semeador, crianças, é a pessoa que leva a palavra para a gente. Vamos pensar no nosso pastor? Quem que é o pastor da nossa igreja que leva a palavra de Jesus para a gente? Então, o pastor, ele leva a semente, a palavra para a gente. Então, vamos pensar, crianças, o que é o semeador? O semeador é quem leva a palavra. Então, vamos lá. Quando Jesus contou que uma parte da semente caiu na beira do caminho e as pessoas pisotearam e boa parte dos pássaros vieram e comeram, você sabe o que significa, crianças? Significa que aquele lugar onde as pessoas passa carro, passa as pessoas e a semente não germina. E você sabe o que significa a semente? Semente é a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus caiu pelo caminho, você sabe o que era aquele caminho? É o nosso coração. Quando o nosso coração está endurecido, está triste e não conhece a palavra de Deus, sabe o que acontece, crianças? A semente vai cair nesse solo aqui, nessa terra, e as pessoas, como ele era muito duro, e as pessoas vão pisar, a semente vai estraçalhar, e os pássaros vão vir e vão comer. Vai dar fruto, crianças? Não vai dar fruto. Aí Jesus continuou explicando. Outra parte da semente caiu sobre as pedras.
E aí a gente pensa, uai, mas sobre as pedras vai nascer alguma coisa? Você sabe o que Jesus explicou? Ela pode até nascer, porque as pedras significam o nosso coração também, crianças. Quando a palavra de Deus entra no coração daquelas pessoas que estão alegres, recebem a palavra de Deus com amor, elas até gostam, mas quando vem as tribulações, as tristezas, sabe o que acontece? Elas não aguentam, elas ficam tristes e abandonam a palavra de Deus. A palavra de Deus, então, não frutifica, não dá frutos. E aí, outra parte da semente caíram no meio dos espinhos. E aí, sabe o que aconteceu quando a semente cai no meio dos espinhos? A semente pode até nascer junto com os espinhos, mas como os espinhos é maior, sabe o que vai acontecer? Vai sufocar aquela semente e a semente também não vai dar fruto. E você sabe o que significa a semente que caiu nos espinhos? Quer dizer que são as pessoas que recebem a palavra de Deus, mas elas não ouvem a palavra de Deus. Ela continua pelo mundo, fazendo as coisas que elas gostam, assistindo as coisas que não é boa pra gente, falando coisas que a gente não pode falar, andando com pessoas que não falam de Deus. E aí, o que acontece? Os espinhos, que são as outras coisas ruins, vão crescer por cima dessa palavra e vai morrer essa palavra. A pessoa que não guarda esse ensinamento de Jesus é uma pessoa morta espiritualmente, ela não vai crescer. Mas aí Jesus veio e explicou. Outra parte da semente veio e caiu num solo fértil. Sabe o que aconteceu, crianças, nesse solo fértil? Olha, a semente ainda é a palavra de Deus. E o solo fértil é o nosso coração, de quando a gente quer ouvir a palavra de Deus, a gente guarda a palavra de Deus no coração e a gente leva essa palavra de Deus para sempre na nossa vida. Por onde a gente vai, a gente continua levando essa palavra de Deus. Se a gente estiver na escola, a gente vai falar da palavra de Deus. Se a gente vai passear, se a gente vai comer, se a gente vai dormir, onde a gente vai, a gente tem a palavra de Deus aqui dentro do coração. Então, o solo fértil é aquele solo que vai ouvir a palavra de Deus e vai dar muitos frutos, porque a partir de quando a gente começa a falar da palavra de Deus, a gente passa para outras pessoas. E aí outras pessoas também vão conhecer a palavra de Deus. Então, crianças, quando a gente escuta essa parábola, a gente fica sem entender. Mas aí quando a gente vai explicando, aí você começa a pensar. A semente é a palavra de Deus. E o solo onde a semente cai é o nosso coração. Se o nosso coração estiver limpo, for um bom solo, que vai receber essa palavra de Deus com amor, com disposição, com alegria, a gente vai levar essa palavra de Deus para outras pessoas. E quando leva para outras pessoas, sabe o que está acontecendo? Outros frutos também virão. Da mesma forma que a tia Ione está trazendo essa palavra para o coração de vocês, crianças, vocês também têm que receber essa palavra com muito amor e levar também para outras pessoas. Então, vocês vão contar para a mamãe e para o papai. Crianças, depois que você escutou essa parábola do semeador, vamos pensar um pouquinho agora? Que tipo de coração que é o seu? É um coração endurecido, que a palavra de Deus não vai germinar, porque ele é duro, ele é ressecado, então não adianta jogar essa semente que ele não vai germinar. Ou você tem o coração igual das pedras, você tem alegria de receber a palavra de Deus, mas depois, com o tempo, a hora que vier o sol, essa palavra vai morrer, você passa por tribulação, por tristeza, e você não tem mais alegria da palavra de Deus. Ou você é aquele solo cheio de espinho, que a palavra de Deus entra aqui no seu coração, mas aí você não obedece a palavra de Deus.
Você vai fazer ficar na internet, mexendo naqueles vídeos que não é bom, que a mamãe nem o papai não gosta, e nem Jesus não gosta. Você gosta de ficar com seus amigos, falando fofoca, falando mentira, cometendo os pecados. Ou o seu coração, criança, é o coração de solo fértil, que a palavra de Deus vai entrar, vai germinar e você vai levar essa palavra para frutificar, dar muitos frutos, é levar a palavra para todo mundo que você conhece, hein? Que tipo de coração que é o seu, crianças? Qual o tipo de solo que você tem? Vamos pensar? Essa é a atividade. Depois a tia Ione vai vir com outro vídeo e a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Significa a parábola do semeador. E vocês sabiam que aqui na Bíblia tem 4 livros? O livro de Marcos, de Lucas, de João e de Mateus. Os 4 livros falam da vida de Jesus. É o Evangelho, é como Jesus quer que nós vivamos. Depois vocês vão lá, pede a mamãe para mostrar para vocês esses 4 livros. Onde que ela fica na Bíblia? Será, hein, tia Ione? Onde que ela fica? Então, é uma atividade difícil, não é? Mas é uma palavra que vai entrar no nosso coração. Quando a gente leva a palavra de Deus para dentro do nosso coração, é a semente que vai germinar, é uma semente que vai frutificar e vai levar a palavra de Deus para muitas outras crianças, tá bom? Um beijo, crianças. Vocês gostaram dessa história? E fica com Deus. E não esqueça, durante a semana nós ainda vamos falar muitas outras coisas também, tá bom? Beijo, tchau.